Bom, que bom, que bom, que bom que nós estamos mais uma vez aqui meditando na Palavra de Deus, meditando nessa epístola fantástica, que é a Epístola aos Romanos, né? A carta que mudou o mundo. Nós vamos hoje estar apresentando a nossa 24ª mensagem, né? De uma epístola riquíssima e que é fundamental para os dias de hoje, né, irmãos? Porque hoje nós estamos vendo muitas coisas esquisitas acontecendo. Nós vimos agora na Nigéria, esse mês, várias pessoas que morreram porque fizeram um jejum extremo para a volta de Cristo. Né? Mais de 200 pessoas, mais de 200 corpos encontrados dentro de uma igreja. Vemos no Rio de Janeiro facções de traficantes, se denominando facções de traficantes evangélicos. Vemos cada vez mais pessoas inseridas em bolhas, né? Em bolhas, perdendo a comunicação completa com a realidade, sendo influenciada por youtubers que propõem uma radicalização de extremismo, de violência, utilizando o evangelho. Então tudo isso, irmãos, tudo isso faz me lembrar aquele teólogo fantástico que escreveu um livro fantástico chamado Carta aos Romanos, Análise da Carta aos Romanos, o teólogo suíço já falecido do século XX, Karl Barth, que diz que o cristão não pode se desligar do que está acontecendo ao redor, que ele tem que estar na sua mão direita a Bíblia, em especial a Epístola aos Romanos, e também saber, e o jornal na mão esquerda, quer dizer, ele ter uma consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Não se isolar, não se deixar manipular por opiniões, por youtubers, por redes sociais, não formar bolhas de pensamento, ouvir várias opiniões, porque cada vez mais nós estamos caminhando por uma radicalização que é muito perigosa para o futuro, muito perigosa, e que só vai interessar o anticristo. Por isso que Romanos é fundamental, por isso que esse empenho de a gente estudar essa epístola fantástica, trazer as verdades do Evangelho, né? A carta que mudou o mundo. Romano diz para nós que Jesus é a resposta para toda necessidade humana. E aqui nós vamos continuar esse capítulo 6 de Romanos, do verso 11 ao 14, onde nós estamos vendo o apóstolo Paulo mais uma vez abordando novamente a problemática do poder do pecado dentro do ser humano. Nós já recentemente postamos alguns vídeos sobre o perigo do pecado, também sobre Romanos, e agora Paulo vai trazer uma visão mais incisiva disso, ele vai desenvolver mais isso. Né? Na parábola da videira, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele fala que Deus Pai vai nos podar, vai para que a gente produza mais fruto, porque a maior tragédia cristã é uma pessoa que se diz cristã e fica naquele em cima do muro, né? Ela não vive a vida cristã como deveria e ao mesmo tempo ela está desengrenada com os valores do mundo e em controvérsia com Deus. É quase aquela igreja de Laodiceia lá do Apocalipse, que não é fria nem quente, é morna. E Deus leva muito a sério, irmãos, qualquer oferecimento da nossa parte. Por isso que Jesus fala, ele quebra e nos poda. Quebra para que a gente cada vez mais tenha o nosso ego moído e para que o Espírito Santo possa cada vez mais formar a imagem de Cristo em nós, para que a gente produza frutos. Então vamos continuar. Vamos ler aqui o verso 11, vamos do 11 ao 14, nessa mensagem que tem o título Ele vive em nós. Então vamos lá. Da mesma forma, verso 11, considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar-se morto, nós falamos sobre isso recentemente, é viver como se já estivesse vivendo a vida ressurreta de Jesus Cristo em nós. Como se já estivéssemos com corpo de glória. O argumento lógico do apóstolo Paulo aqui é que, primeiro, a morte de Cristo foi uma morte para o pecado. Então, se eu aceito a morte de Cristo, eu morri para o pecado.
Segundo, a sua ressurreição foi para Deus. Lógico, eu me uno a essa ressurreição de Cristo, nós já explicamos, por meio da fé e por meio do batismo. Nós nos unimos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então, há uma realidade espiritual. Estamos mortos para o pecado. Uma pessoa morta não peca, né? E ressuscitamos para Deus. A Bíblia fala isso, que nós estamos assentados nos lugares espirituais com Cristo Jesus. Realidades espirituais que nós teremos a plena consciência na volta de Cristo. Agora, o ressuscitar para Cristo ainda não aconteceu em termos físicos, mas em termos espirituais, sim. Sim, é uma realidade por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então não depende das minhas orações, dos meus jejuns, e sim que Cristo foi exaltado até o céu. E Cristo foi exaltado até o céu para todos os seres humanos. Não é para alguns privilegiados. Isso mostra a prova da bondade, da grandeza de Deus. Não da nossa bondade, dos nossos atos de justiça. Então, quando Paulo fala, considere, aqui no verso 11, ele está dizendo, não é para você fazer de conta, não é forçar a sua fé até um limite de acreditar naquilo que a gente, no fundo, não acredita. Não é isso. Não é fingir que a nossa natureza morreu, mas ela continua vivinha para o pecado. É ter a certeza que esse velho eu, essa velha natureza, morreu. Encerrou a sua carreira. Por isso que ele está falando, mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque uma dívida para com Deus foi paga na cruz do Calvário por Jesus. A lei foi satisfeita. A lei de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Eu agora não preciso mais nada da lei. Porque em Romanos capítulo 8 fala, aquilo que foi impossível à lei, porque estava morta pelo pecado, Deus fez enviando o seu próprio Filho em forma de carne pecaminosa no tocante ao pecado, a fim de que na sua carne fosse condenado o pecado. E agora tem uma outra lei atuando em mim, é a lei do Espírito da vida que me livrou da lei do pecado da morte. Um prisioneiro, qualquer prisioneiro, quando sai de uma prisão, ele não quer mais voltar para aquele lugar. Então nós éramos prisioneiros do pecado. Então, a nossa vida então tem que abolir o pecado de outrora. É como se a nossa vida tivesse 2 volumes. O volume 1 encerrou com a morte do velho homem. O volume 2, quando eu desci as águas do batismo, começou uma nova vida. A vida de ressurreição com Cristo. E a gente não pode ignorar isso, irmãos. Não podemos. Então, Romanos, ela é uma convocação. Eles, reflitam, rememorem, tragam à sua mente. É inconcebível você querer reabrir esse volume 1. Porque a minha morte com Jesus Cristo aconteceu. É como uma mulher casada uma mulher casada ou um homem casado querer levar a vida de solteiro que levava antes. Ele pode fazer isso? Poder pode, né? Tá aí milhões de casos disso, né? Deve? Não deve. Por quê? Porque ele está numa nova aliança. O anel, a aliança no seu dedo, é para lembrar que ele tem uma aliança de compromisso com o seu cônjuge. E o batismo mostra que eu nasci de novo, então eu tenho um novo compromisso, então eu não posso continuar vivendo uma vida de pecado. O pecado vai acontecer? Sim. Sim, porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas é uma eventualidade. Eu não sou mais escravo desse pecado. E se eu clamar o sangue de Cristo, eu sou purificado do pecado. Então eu tenho que me lembrar quem eu sou. Recordar que eu desci as águas do batismo, às vezes os cristãos esquecem isso. E viver uma vida de compromisso com Deus. Tem um preço? Claro que tem vários preços. Alguns bem desagradáveis, e um dos preços é a perseguição, né? Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas que sofreram prejuízos financeiros, sociais na sua carreira, porque se manteram firmes a padrões de honestidade, a padrões
de regras que a sua consciência falava. Eu conheci um funcionário de um dos ministérios do governo que ele, muito tempo atrás, você assinava no papel as horas extras que você tinha feito, e ele não tinha feito. E havia de praxe um papel que todos assinavam, dizendo que tinham feito tantas horas extras para poder receber essas horas extras no salário. Ele se recusou a assinar, porque ele falou: eu não trabalhei essas horas extras. E isso atraiu a antipatia, a raiva dos seus colegas. Ele foi colocado numa posição ruim em termos financeiros, né? Em termos de carreira, mas ele foi fiel à sua consciência. Lembra dos cristãos de Antioquia? Quando as pessoas olhavam para aquelas pessoas, o caráter delas, a maneira delas falarem, de se portarem, elas falavam: olha só como elas se parecem com Jesus Cristo. Olha só, quem são eles? Eles são cristãos. Cristãos é um significado que quer dizer o pequeno Cristo. Foi a primeira vez que um ser humano foi chamado de cristão. Por quê? Porque aquelas pessoas refletiam um caráter de Cristo. O estilo de vida dela era assim. E esse tem que ser o nosso estilo de vida, irmãos. Nesses tempos de radicalismo e de violência que cada vez estão aparecendo, esse é o segredo da vida plena e uma vida santa que tem que estar aqui, na nossa mente. A nossa mente é que é a chave de tudo. A nossa mente tem que saber que o batismo foi em Cristo, é relacionado à morte e ressurreição do Cristo. É saber que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo. É considerar, por isso que Paulo está falando, considere que nós estamos mortos. É um processo mental. Relembrar, ponderar, meditar, compreender, tudo usando a nossa razão. A razão é a janela da nossa alma, né? A minha mente se vai no sentido oposto a isso, eu posso ter uma vida pobre e infeliz. Porque eu estou bloqueando a ação do Espírito Santo, que é a fonte de água viva. Pode me levar a murmurar. E os demônios se alimentam de murmuração, irmãos, e trazem depressão. Uma vida plena, uma vida abundante, vem pela aceitação desse estado. Eu morri, eu estou morto para o pecado e estou ressurreto com Cristo. É isso que Romanos está falando com a gente. Então envolve um treinamento da nossa maneira de pensar, pela ação da palavra, pela repetição da palavra. Efésios 1, bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele para sermos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Irmãos, a gente só vai ter ideia dessas palavras fantásticas na glória. Mas enquanto isso, eu tenho que pensar nisso. A gente vê tanto cristãos infelizes, tantos cristãos sendo manipulados por falsos líderes, por tanta coisa ruim, porque eles estão perdendo a batalha aqui, na mente. O nosso pensamento, não adianta a gente lutar contra o pensamento, né? Lutero mesmo falou que o nosso pensamento é como se fosse passarinhos voando. O que a gente não pode permitir é construir um ninho para o passarinho ficar, né? Paulo fala em Filipenses 4,8, quando ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja apenas isso que ocupe o nosso pensamento. Repare, existe uma ação da vontade. Agora, se a gente não quer fazer isso, o Espírito Santo vai respeitar. Se a gente quiser bloquear a ação do Espírito Santo em nós por esses pensamentos que eu estou relatando aqui, ele vai respeitar, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. E agora, quando a gente permite, ele vai operar. E ele opera como ele quer, quando ele quer e da maneira que ele quer, porque ele é o Senhor. Quando pela certa feita um teólogo inglês fantástico, já falecido, né, Dr. Lloyd Jones, ele falava que quando você imagina Jesus exaltado no trono no céu,
A tua mente faz essa viagem, né, que está ali no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Faz essa viagem, tenta imaginar, você experimenta o poder do Espírito Santo. Olha só em nós. Por isso que o louvor na igreja é algo fantástico, irmãos. Porque a maneira que a gente vai cantando, vai louvando, a nossa mente vai abrindo portas para verdades celestiais. É uma oportunidade única da nossa mente ir até lá. Quando eu considero que, na minha mente, que o Senhor é dono da minha vida, eu experimento o poder do Espírito Santo em mim. Os cristãos, em Corinto, tinham uma variedade de dons espirituais, mas eram imaturos na fé. E por isso faziam muita bobagem. E não sabiam que o Espírito Santo habitava neles. Paulo teve que advertir na segunda carta. Paulo falou, olha, o Pai e o Filho habitam em vós, na pessoa do Espírito Santo. Nós temos, porém, esse tesouro de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Olha que palavras fantásticas, irmãos. Fantásticas, irmãos. Então, por isso que ele está falando, considere. Quando você desceu as águas do batismo, o batismo é como se fosse uma porta entre dois mundos. Fechou para esse mundo e abriu para o outro, um mundo espiritual, do qual nós viveremos a eternidade da nossa vida. É como se a gente já tivesse ressuscitado. Então, como é que eu posso viver para algo que eu já morri, que é o pecado? Não é? Vamos continuar. Verso 12 a 14, ele fala assim. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é tudo isso. Então, quando ele usa a palavra portanto, ele está concluindo um raciocínio. Ele está dizendo a nossa atitude para com o pecado e para com Deus tem que mudar. Não se ofereçam ao pecado, e sim para Deus. Eu posso fazer até uma analogia aqui de um campo de batalha. Esse campo de batalha é a nossa mente. O pecado é como se fosse uma ponte que penetra na nossa mente para tentar nos dominar. Né? É como se fosse um teatro de guerra. Por exemplo, um país, quando inicia a guerra, o que a gente observa aí desde a Segunda Guerra Mundial? Um bombardeio aéreo. Começa com um bombardeio aéreo para quê? Para minar as forças, as resistências que possam haver à penetração de futuros exércitos. Como é que Satanás faz isso? Hoje ele faz por meio de palavras, por meio de imagens, por meio de bolhas nas redes sociais, onde as pessoas entram e só ficam vendo aquele tipo de notícia, aquele tipo de bombardeio, totalmente alienado do mundo. E isso muitas vezes leva ao desânimo, muitas vezes leva você a orar de uma maneira equivocada ou não orar, muitas vezes leva você a não louvar. Então você daqui a pouco está se desviando da verdadeira fé, da verdadeira doutrina cristã, como esses casos que eu relatei aqui no início do vídeo. Então, ele vai lançando essa ponte. Se essa prática continua do pecado dentro da pessoa, aquilo vai acabar atingindo o espírito dela. Aí a coisa fica mais grave, porque ela está saindo da mente para o espírito. Aí vira uma possessão. A possessão demoníaca não precisa o camarada babar, falar bobagem, não. Basta permitir que o mal comece a dominar o seu ser. E a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar isso, irmãos. Hebreus capítulo 4 diz que ela é a espada de dois gumes, que penetra, fazendo separação entre alma e espírito. O pecado então vai agindo como um senhor de escravos,
com um Senhor cruel, um Senhor de exército com armas. E nós temos que nos rebelar contra esse domínio. E nós não vamos conseguir vencer com a nossa mente. Nós vamos conseguir vencer com a ajuda do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Por isso, considerar morto e declarar: eu morri para o pecado, ele não pode mais me vencer, é algo espiritual, transcende algo mental. E nesse ínterim tem que ter cuidado com as ofertas do diabo, né? Que ele faz, que tem feito aí, tem corrompido tantos crentes. No verso 14, quando ele fala: o pecado não nos domina mais, pois estamos debaixo da graça e não da lei. Quer dizer, a lei apontava para Adão, a graça aponta para Cristo. É reconhecer que eu dependo de Deus. Então, naquele campo de batalha, por exemplo, os fuzileiros navais, eles têm a missão de tomar uma praia e fazer uma cabeça de ponte para que os exércitos depois desembarquem e penetrem por dentro do país. É exatamente isso que o pecado faz na nossa mente. Você começa numa prática, daqui a pouco você está completamente dominado por ele. Então, eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus. Ficar debaixo da lei é estar debaixo da tirania do pecado. Depender do Espírito Santo. Esperar que ele indique a direção. E quando ele indicar a direção, aí a gente se esforça. A gente faz o que está mandando. Muitas vezes a gente vai estar sem saída. Às vezes são problemas que surgem que você fica: meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Quantas vezes isso aconteceu na minha vida, e creio que já aconteceu na sua. E de repente você não vê solução. Eu me lembro uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Eu recebi uma bolsa de pós-doutorado e eu tinha que ter uma produção científica. E aquela produção foi feita, mas por alguma razão o CNPq cortou aquela bolsa. E quando eu recebi aquela notícia eu fiquei muito triste, porque eu dependia do dinheiro daquela bolsa. E quando eu cheguei em casa triste, eu constatei um incêndio que aconteceu na cozinha da casa. Eu falei: meu Deus, duas coisas terríveis num dia. Eu falei: o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente faz? A gente ora, a gente pede ajuda. E o Senhor nos ajuda. Passou um tempo, eu consegui provar ao CNPq que eu estava publicando os artigos em dias, voltei a receber a bolsa e ainda recebi a indenização de seguro para aquele incêndio causado por uma panela no fogão, que conseguiu reparar tudo. Quer dizer, coisas que acontecem na vida. Dei apenas um exemplo. Na sua vida deve ter muito mais exemplos, onde a gente vê que o socorro de Deus, o cuidado de Deus. Mas a gente tem que ter reverência, irmãos. Moisés ia para uma tenda que é chamada tenda do encontro, ali no acampamento, e Deus falava com ele naquela tenda. Quando ele estava se dirigindo para a tenda, todo mundo ficava olhando as costas de Moisés, né, sentindo uma saudade de Moisés. E havia uma reverência no povo, e ninguém se aproximava daquela tenda. Se aproximar seria morto, porque era reverenciado pela presença de Deus. E parece que os crentes estão perdendo essa reverência da presença do Espírito Santo dentro da tenda do ser dele. Aí você não tem como experimentar o poder de Deus na sua vida, irmãos. Fica bloqueado. E é que você começa a fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. E aí a derrota vem com consequência. Aí depois, muitas vezes as pessoas nutrem sentimento de inveja com o sucesso dos outros. Tudo isso vem de quê? De uma falta de visão da presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele vive em nós. É o título dessa mensagem. Ele vive em nós. E se eu tiver essa consciência, irmãos, eu vou revolucionar a minha vida e a vida de qualquer cristão. Envolve consagração, envolve rendição. E reconhecer que tudo que temos veio dele. Se Deus não der, nada temos, meu irmão. E Deus quer fluir com o seu poder através de nós. Por isso a importância desses vídeos, de a gente meditar nessa carta fantástica que é a Epístola Romana, a carta que mudou o mundo. Por quê? Porque
Deus vive em nós pelo Espírito Santo. Vamos viver essa realidade, irmãos. E Deus certamente será cada vez mais presente na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.